Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá vitória, por mais uma vez estar na sua presença, para juntos podermos cultuar ao Senhor nessa noite. E como foi me dada essa oportunidade de estar ministrando uma vez mais nesta casa de oração, eu me sinto honrado e privilegiado. Agradeço a Deus primeiramente ao pastor Frausilino Araújo, pastor dessa igreja, segundo o pastor Luciano Trivelato, que tem nos dado essas oportunidades, pastor Juliano também tem nos acompanhado, e os demais irmãos, é um privilégio. Não sei se vocês vão aguentar, mas minha voz é assim mesmo. É um privilégio estar com vocês. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus? Eu quero que você abra a sua Bíblia, livro de Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Esse versículo eu quero frisar apenas a parte B, mas eu vou ler ele inteiro. E desde as 2 semanas atrás, quando nós estávamos conversando, eu e o pastor Luciano, Deus colocou esse texto no meu coração. E pela misericórdia do Senhor, pastor Luciano, só nesse texto consegui fazer 4 esboços. Só Deus mesmo. É muito bom estudar a palavra do Senhor. E como nós estamos num culto de ensino da palavra do Senhor, vai fugir um pouco de pregação, aquela eloquência, porque nós iremos estudar esse texto. Nós iremos meditar nesse texto e nós iremos nos alimentar desse texto. Todos acharam? Amém? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: porque quem conhece a mente do Senhor, que possa o instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Queria ficar nessa frase. Nós temos a mente de Cristo. O interessante é entendermos que nós, como os cristãos evangélicos, assembleianos, nós temos o privilégio de trilhar os nossos passos, caminhar a nossa caminhada de vida e de fé, não somente olhando para as coisas naturais, mas caminhando com os olhos da fé. Nós podemos e temos o direito de caminhar neste mundo que é tão vil pecador, mas não se contaminar com o pecado. Nós podemos entrar em certas situações, mas não compactuar com a situação. Por quê? Porque o verdadeiro cristão, ele tem a mente de Cristo. Ele vive não somente no seu raciocínio natural, mas ele vive com o seu raciocínio espiritual. Há uma discussão nesse capítulo 2, que nós vamos ver que homens que conhecem o próprio homem, mas vai dizer, quem conhecerá a mente de Cristo, senão aquele que tem o Espírito de Deus? E nós temos o Espírito de Deus em nós. E por isso nós conhecemos a mente de Cristo. E por isso que as nossas atitudes são diferentes das atitudes das pessoas lá fora. É interessante, eu estava me lembrando, quando eu estava orando essa tarde, pedindo uma orientação, falando com o Espírito Santo, eu me lembrei do meu saudoso pastor Carlos Padilha. Ele falava assim: quando um homem se converte, até o cachorro dá glória a Deus. Aí ele falava, sabe por quê? Porque geralmente o camarada chegava bêbado, chegava nervoso, chegava todo cheio de demônio, se converteu, a sua mentalidade é outra. Ele já não vai chegar chutando o cachorro vai chegar perto dele, ele vai acariciar aquele cachorro. Então, quando a pessoa tem a mente de Cristo, as coisas velhas se passaram e tudo começa a se fazer novo.
Por quê? Porque já não é mais aquela natureza carnal e humana que está reinando, mas agora ele tem a mente de Cristo. E por isso que nós estamos aqui hoje, porque a mente de Cristo está em nós e nós estamos nele. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu estava estudando também, buscando um pouco de subsídio, e encontrei na ministração do pastor Flaudilino Araújo, Detox para a Alma, tem uma mensagem dele que depois você puder acessar, você acessa, é um título assim: Jesus vê em nós o que os outros não vê. Olha que interessante. Qual é a primeira coisa que Jesus vê em nós? Qualidades? Valores? Excelência? Não. A primeira coisa que Jesus vê em nós é que nós somos pecadores. Romanos 5 vai dizer para nós que Ele nos amou, Ele se entregou por nós, ainda nós somos pecadores, Ele morreu por nós. Então, antes de ver qualidade, Ele viu que nós precisávamos dEle primeiro, que nós éramos pecadores e que Ele tinha algo para renovar na nossa vida. Livro de Evangelho de João, capítulo 3, vai dizer que Jesus se encontra com um homem chamado Nicodemos. Esse homem chamado de Nicodemos, ele é um doutor da lei. Ele é um conhecedor das Escrituras. Mas Jesus faz uma pergunta para ele que ele não tem a resposta. A pergunta é essa: é necessário que nasça de novo? Ou seja, é necessário que a sua mente mude. É necessário que as coisas velhas sejam sepultadas, porque nós não estamos para morar no passado. Nós podemos visitar o passado, mas o nosso alvo é o futuro, é o céu, é a glória do Senhor Jesus. Quantos acreditam nisso ainda? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, quando Jesus faz essa pergunta para Nicodemos, fala: olha, é necessário que nasça de novo. Aí ele fala: como pode um homem já velho entrar no ventre da sua mãe? Jesus não está falando de entrar no ventre de mãe. Jesus está falando de uma nova mentalidade, de um novo raciocínio, de uma nova visão, de uma nova caminhada, de um novo horizonte para a sua vida. É isso que Jesus está ensinando. E esse versículo que eu acabei de ler diz para nós que nós temos a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo não anda por conversas alheias, anda esperando a resposta do Senhor Jesus. Quem tem a mente de Cristo não fica preocupado com o dia da manhã, porque basta cada dia seu mal, mas ele glorifica a Deus hoje e glorificará amanhã, porque ele tem a mente de Cristo, aleluia. Quem tem a mente de Cristo tem a graça da garça. Olha que lindo isso. Quando eu ouvi isso eu guardei. Irmão Cosmo, a graça da garça. Pastor Paulo Freire falou isso. Como que é isso? Quem tem a mente de Cristo pode estar na lama, mas as suas penas ainda continuam sendo brancas. Não é contaminado, não se contamina, porque a sua mente tem endereço certo, aleluia. Ele sabe que o seu alvo é o céu, aonde Jesus está sentado à destra de Deus o Pai. Pode estar numa circunstância adversa, pode. Pode estar numa circunstância desfavorável, pode. Mas a sua mente está ligada ao trono da glória. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ele não se contamina, pastor Luciano. A lama pode estar nos seus pés, mas na sua cabeça não chega, porque ele tem a mente de Cristo, aleluia. Temos que ter a mente de Cristo. Provérbios 16, versículo 3, eu anotei algumas coisas. Nós temos que ter uma mente confiante. E tem subsídio para isso. Provérbios 16 e 3 vai dizer: confia no Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Mentes confiantes. Confia em Deus. Tenha fé. Acredite. Porque os seus pensamentos serão estabelecidos. Mas quais os pensamentos? A Bíblia diz para nós que nós não devemos cochear entre dois pensamentos. Ou seja, agora eu acho que vai dar certo. A minha mentalidade é para que vai dar certo. Mas daqui a pouco eu já estou olhando para o outro lado e falando: não vai. Porque é muito difícil, é impossível, não tem jeito.
Não tem como fazer, não há solução. Mas livro de Lucas, capítulo 1, versículo 37, se não me falha a memória, diz: porque para Deus nada é impossível. Então tenha confiança no Deus que você serve, porque os seus projetos serão estabelecidos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Confie em Deus, acredite em Deus, porque a sua mente é uma mente sã, é uma mente cristã. A Bíblia vai dizer também em Salmo 139, versículo 23, mentes disponíveis. Olha, nós temos que ter a mente disponível. Disponível para quê? Para colocar qualquer coisa? Para sair catando tudo que coloca do lado? Para sair se alimentando de todas as conversas, de tudo que os outros falam? Ou de todas as atitudes que as pessoas tomam? Não. A nossa mente tem que ser confiante em Deus para dizer assim: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Quem tem a mente de Cristo tem liberdade para falar: Deus, sonda a minha história, sonda a minha vida, olha para dentro de mim, olha para dentro do meu coração. Mas ele vai mais além: olha no que eu estou pensando, porque nós temos a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo tem uma mente diferenciada. Quem tem a mente de Cristo é uma mente excelente. Quem tem a mente de Cristo, ele tem liberdade para falar: Senhor, pode me sondar, porque os meus projetos estão em Ti, e eu acredito que serão estabelecidos. Então sonda a minha vida, sonda o meu coração, prova e conhece os meus pensamentos. Olha a liberdade, pastor Juliano, que quem tem a mente de Cristo pode dar para o seu Deus. Terça-feira passada, foi falado aqui, nós não podemos compactuar, nós não podemos ter amizade, nós não podemos ser iguais, porque existe somente duas estações bíblicas, não é estações de tempos, não é estações da lua, estações bíblicas, ou é carne ou é espírito. Então quem anda na carne não tem coragem de falar: Senhor, sonda a minha vida, vê o que está acontecendo comigo. Mas quem tem a mente sã, quem tem a mente de Cristo, fala: sonda-me, Senhor, o meu coração, e conhece os meus pensamentos, porque são pensamentos de paz e não de guerra. Isso é para quem tem a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo tem uma mente renovada. Livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, vai dizer para nós: não vos conformei-vos com este mundo, mas transformai-vos pela renovação. Isso é lindo. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A renovação do vosso entendimento. Nós temos que ter uma mente renovada, uma mente pronta para receber as coisas de Deus. Você já viu aquela pessoa que fala assim: olha, no meu tempo era assim, eu nasci assim e vou morrer assim. Não tem coragem de deixar Deus moldar a sua vida. Não tem coragem de dar liberdade para Deus transformar a sua vida. Mas o próprio Paulo vai escrever na carta a Romanos dizendo: olha, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Por quê? Porque agora vocês têm a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo, e a mente de Cristo é uma mente renovada, não é uma mente atrasada, não é uma mente parada, não é uma mente enrijecida, mas é uma mente renovada. Então nessa noite, comece a perceber que Deus renovará coisas através da sua vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E sendo renovada, nós vamos começar a experimentar algumas coisas, pastor Luciano. Nós vamos experimentar coisas boas. Nós vamos experimentar coisas agradáveis. Nós vamos experimentar coisas perfeitas. Por que será que nós temos tantas coisas amargas na vida? Por que será que existe tantas coisas ruins na vida? Por que será que existe tantas coisas tortuosas na vida? Se a Bíblia fala que nós vamos aproveitar as coisas boas, agradáveis, perfeitas e a vontade de Deus.
É porque está faltando nós renovarmos a nossa mente. Está faltando nós termos uma inteireza para isso. Porque não adianta nada eu estar no culto no domingo, como o pastor Luciano frisa, e parece que vai batendo nessa tecla e as pessoas não estão desapercebidas, mas não adianta nada estarmos no culto no domingo e na segunda-feira ter a mesma prática de outra vida. Se nós temos a mente de Cristo, se temos a mente renovada, aleluia. Filipenses capítulo 4, versículo 8, mentes sadias. O cristão tem que ter a mente sadia. Ele não pode ter uma mente enferma. Ele não pode ter uma mente doente, uma mente doentia. Ele tem que ter uma mente sadia. Filipenses capítulo 4, versículo 8 vai dizer: quanto ao mais, irmãos, tudo que é agradável, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é puro. O pastor Flauzilino falou no domingo aqui. Quem tem a mente renovada, quem tem a mente de Cristo, pode ser taxado até como atrasado, como bobo, o bocó, como diz no interior, é o bocó. Mas é uma coisa certa, ele é puro de coração, porque a sua mente é renovada. Ele não maquina maldade na ele não maquina o latrocínio, o homem, não, ele não maquina nada. Ele espera no Senhor. Ele tem a coragem de dizer: o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a minha bandeira, e Ele alvoroçará a bandeira da vitória sobre a minha vida. Então eu estou tranquilo, porque a minha mente está em Cristo Jesus. Entendendo isso, nós temos que ter uma mente pura. É porque muitas das vezes a gente não pega aquilo que Deus está falando. Mas o pastor Flauzilino falou com muita veemência: tenha a mente pura, tenha a mente pura, tenha a sua mente pura, que você vai ver o que Deus vai fazer. E ele vai dizer mais ainda: o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Você pode pensar coisas boas, você pode absorver coisas boas, porque agora você tem a mente de Cristo. Agora está diferenciado. Eu me lembro do pastor Lázaro contando, em Morro Agudo, existia um homem, pastor Luciano, que ele era muito enérgico, nervoso. Só que ele tinha uma criação de gado. E naquela ocasião de gado, troca gado, ele teve uma perda. E essa perda foi muito significante para ele. E ele ficou tão revoltado que ele falou: eu vou na igreja desse crente. Eu vou na igreja desse pastor, desse neguinho. Eu vou na igreja dele. E chegando lá, pastor Lázaro pregou, ele aceitou Jesus. Ele aceitou Jesus porque ele falou: agora não resta mais esperança para mim. Se não for esse Jesus que este homem está pregando, eu não sei o que vai ser de mim. Mas ele aceitou Jesus e foi para a sua casa. As suas vacas eram acostumadas a dar mais ou menos de 5 a 10 litros de leite. Mas todas as vezes que ele falou, olha, ele chegava para ordenar as vacas ou amarrar as pernas dela, e falava: Senhor, me ajuda, porque eu quero ser diferente. A oração dele na mangueira era essa: Senhor, me ajuda, porque eu quero ser um homem diferente, eu quero ser renovado. E uma coisa interessante é que as vacas que davam de 5 a 10 litros de leite, começaram a passar de 20 a 30 litros. Porque mente renovada, mente que coloca as coisas de Deus em primeiro lugar, que pensam na virtude do Senhor, as coisas mudam, pastor Juliano. Não é as mesmas atitudes. Talvez ele chegava com alguma força excessiva, e a vaca escondia o leite, porque nós somos do interior, nós entendemos disso. Mas quando ele chegava diferenciado, já com uma nova mentalidade, pedindo para que Deus o ajudasse, e Deus ordenava para que aquelas vacas dessem mais leite.
Ele voltou para a igreja, contou o testemunho e falou: eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que este Jesus que este pastor prega, ele é vivo e é diferente, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Pense nisso, se há algum louvor, pense nisso. Mente sadia. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. E o Deus de todas as graças, que há em Cristo Jesus, que vos chamou da sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo aperfeiçoará mentes aperfeiçoadas. Ele mesmo confirmará mentes que têm confiança. Ele mesmo fortificará mentes fortes. Ele mesmo fortalecerá. O nosso Deus pode fazer isso conosco. Ele está pronto para fazer isso conosco. Mentes que almejam o céu. Tem pessoas que já não pensam mais no céu. Ele pensa na viagem do final do ano. Ele pensa no feriado do carnaval. Ele está pensando em dezembro de 2021. Ele está fazendo planos de tantas as coisas, mas a sua mente não está pensando em Deus. Ele não pensa que um passo ele pode estar batendo na terra e está chegando no céu. Ele não faz projetos para herdar o céu, mas ele faz projetos para herdar um serviço, para herdar uma casa boa, para herdar um status, para tantas coisas ele projeta, mas a sua mente não consegue projetar o céu. E a Bíblia vai dizer para nós, Colossenses 3, versículo 1 e 2, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Oh glória, aleluia. Buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está assentado à destra de Deus. Versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. Por que pensamos tanto nas coisas da terra e esquecemos tanto das coisas de cima? Se a própria Bíblia diz para nós, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por que nós queremos buscar mais o que está aqui do que está lá? Almejamos mais as coisas da terra do que as coisas do céu. Eu não quero ser saudosista, mas culto de ensinos, pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Hoje você faz um mega congresso com um mega pastor, com megas cantores e não acontece nada. Por quê? Porque a sua mente não está mais almejando o céu, não busca mais as coisas de cima, não tem vontade de herdar as coisas do céu, não medita na palavra do Senhor, mas busca as coisas da terra. Quer o carro melhor, quer a casa melhor, quer a melhor conta. E se esquece, se padecer, fica tudo para os outros com discórdia. Aleluias. Quem tem a mente de Cristo, não condena. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 10 e 11. Esse texto eu achei muito interessante porque pegaram uma mulher e levaram até Jesus. E disseram para ela, Jesus, a lei de Moisés, ou a nossa lei dos judeus, manda que quem é pego neste ato seja apedrejada. E Jesus fala, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele abaixa a cabeça, pastor Juliano. Ninguém sabe o que ele escreve na terra, ou quais são os pensamentos, mas uma coisa é certa, as pessoas começam a sair, uma por uma vai saindo, e Jesus levanta a cabeça e diz, e Jesus endireitando diz, ninguém te condenou, mulher? Disse a mulher, não. E onde estão os seus acusadores? Porque ninguém te condenou. Versículo 11. E ela disse, ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus, eu também não te condeno. Portanto, vai em paz e não peques mais.
quem tem a mente de Cristo, como Paulo disse no livro de Coríntios, ele não condena a outro. Ele não tem o prazer de humilhar o outro. Porque existe uma coisa que é muito forte. E é difícil de se entender, porque quando alguém acusa o outro, ele quer que use de justiça. Mas quando a coisa reverte, ele quer que use de misericórdia. Então Jesus vai fazer assim: eu vou usar de justiça e também de misericórdia. Como justiça? A lei diz, mas todos vocês estão errados. Mas quem tem a mente de Cristo não condena, porque o próprio Cristo não condenou, falou, eu também não te condeno. Então vai, e não peques mais. Porque nós sabemos qual era a sentença dessa mulher. Nós sabemos qual era a nossa sentença também. Mas Cristo não nos condenou. Ele nos achou primeiro. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, aleluia. E por isso nós estamos aqui, aleluias. Glórias a Deus por isso. Quem tem a mente de Cristo, aleluia, aleluia, tem a mente perdoadora. Que glória a Deus, aleluia. Livro de Lucas, capítulo 23 e 34. Eu peguei esse texto, pastor, não é porque o final de semana é a Santa Ceia, mas é porque em dias difíceis, em momentos difíceis, aí que nós temos que mostrar que nós somos de Cristo, que nós temos a mente de Cristo. E a Bíblia vai dizer que essa parte do livro de Lucas é muito interessante, porque é onde Jesus é julgado, é condenado e também é crucificado. Então existem algumas lições nessa dificuldade que eu consegui entender pela ajuda do Espírito Santo e tentar transmitir para vocês que no meio da adversidade nós podemos exercer a mente de Cristo, aleluia. Que no meio ao caos, no meio ao julgamento, no meio da dor, no meio da pouca força, nós ainda encontramos força em Cristo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quem tem a mente de Cristo tem a mente perdoadora. Livro de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Disse-lhe Jesus, Pai, perdoa eles porque não sabem o que fazem. Será que você já perdoou alguém assim? Será que você já disse essas palavras que Jesus disse? Mas Jesus estava sendo levado para ser crucificado. Não estavam somente falando dele. Estavam querendo tirar a sua própria vida. E o próprio Jesus falou assim, olha, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Eu me lembro de Estevão. As mesmas palavras. Perdoa. E é interessante, quem está falando de perdão, está vendo o céu aberto. Quem está falando de perdão, está vendo o céu se abrindo para ele. Ele poderia ter todos os argumentos para falar, olha, miseráveis, estive convosco, preguei a palavra, e agora faz isso comigo. Mas ele fala, não, perdoa porque não sabe o que fazem. Existe coisa melhor, porque o perdão sai de você. É você que libera o perdão. Quem tem a mente de Cristo tem mente sadia, tem a mente perdoadora, não guarda rancor, não leva rancor para casa, não dorme com rancor, não acorda com rancor, não anda com rancor, mas coloca nas mãos do Senhor Jesus, aleluia, e Ele cuida da nossa história. Mente perdoadora. Nós temos que ter essa mente perdoadora. Aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Quem tem a mente de Cristo está apto para ser provado, ou apto a ser posto à prova. Versículo 35 vai dizer, e o povo olhando para ele quem? Jesus, e também os príncipes zombavam dele dizendo, os outros salvou, salva-te a ti mesmo. Este é o Cristo, o escolhido de Deus? Será que
a nossa vida como cristãos, será que algumas vezes não escutamos algumas coisas assim semelhantes? Esse é o crente? Essa é a crente? E começam a rotular. Olha a situação dele. Olha a situação dela. Olha como está sendo a vida dele. Olha como está sendo a vida dela. Mas nós que temos a mente de Cristo, estamos aptos para a nossa vida ser colocada à prova. Temos que ser provados. A Bíblia vai dizer que nós temos que apresentarmos como os obreiros aprovados. Vamos melhorar? Apresentar como as pessoas aprovadas diante de Deus. Então nós temos que estar aptos para ser provados pela zombaria de outros. Não importa se hoje o seu filho está nas drogas. Não importa se hoje o seu marido não está em casa. Não importa se há uma divergência familiar. O que eu quero dizer com isso? A sua mente, você está sendo colocado à prova. E quem tem a mente de Cristo entende que Deus vai fazer um milagre extraordinário. Deus vai fazer algo grande, aleluia. Mesmo que as pessoas julguem você, vai na igreja domingo, vai na igreja segunda, vai na igreja terça, vai na igreja quarta, quinta é culto da vitória, sexta é da libertação, sábado é a campanha, à noite é a vigília, domingo é a escola dominical, domingo à noite é o culto, está sempre no culto e parece que nada acontece. Parece para eles, porque para você já está acontecendo. Você está apto para a prova e ser aprovado perante o Senhor Deus, aleluia. É isso que nós temos que entender. Quem tem a mente de Cristo, quem tem a mente de Cristo, suporta as dúvidas dos mais próximos. Ah, é? Será que os mais próximos duvidam da gente? Será que tem alguém chegado, o parceiro, o parça, como se diz, o amigão, que tem hora que fala assim, olha, esse cara aí não sei não, hein? Essa irmã aí, ó, é só fogo de palha. Esse irmão aí, pelo amor de Deus. E as pessoas vão colocando à prova. E quem tem a mente de Cristo, suporta as dúvidas dos mais próximos. Aonde tem isso? A Bíblia vai dizer, Jesus é crucificado, e entre Jesus, existem dois homens, dois malfeitores, está bem próximo, está muito próximo, na mesma situação, na mesma condição, mas está dizendo assim, versículo 39, e um dos malfeitores que estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo, se tu é o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Será que tem horas ou não tem horas que os próprios que estão mais perto vai dizer, por que não acontece se você serve esse Deus tão grande que você fala? Porque a sua oração não é ouvida, já que você está orando há 20 anos por tal causa. Eu me lembro de Caleb. Quando chegou, pastor Luciano, na hora de repartir os bens ou as partilhas com Josué, a Bíblia vai dizer que Caleb tinha 45 anos. 40 anos se passaram. Aí ele vai dizer, tal como era minha força ou minha esperança, quando eu obtive a promessa, é agora. Eu ainda continuo acreditando, não importa se passou 10 anos, não importa se passou 20 anos, não importa se passou 40 anos, não importa se a mulher está duvidando, não importa se o esposo está duvidando, eu estou acreditando que Cristo Jesus é o nosso Senhor e Salvador, eu ainda continuo crendo, porque uma hora vai obter a resposta que eu almejo. Não importa se alguém está duvidando, acredite, porque você tem a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo
tem prazer de direcionar as pessoas para o reino de Deus. Quem tem a mente de Cristo tem prazer de direcionar as pessoas ao reino de Deus. Lucas 23, 42 e 43. Vai dizer assim: E disse Jesus, não para aquele que blasfemava, mas para o outro. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que hoje estará comigo no paraíso. Quando a pessoa tem a mente de Cristo, ela não é uma pessoa mesquinha. Ela quer direcionar outras pessoas também para o reino de Deus. Ela fala, eu sei para onde eu vou, mas eu quero que você vá também. Eu sei o que eu estou buscando, mas eu quero que você busque também. Aí Jesus vai falar, olha, tu tem reconhecido que eu sou Cristo, e por causa disso, hoje mesmo estará comigo. Ou seja, quem tem a mente de Cristo, tem o prazer de direcionar pessoas para o céu. Tem o prazer de direcionar pessoas para o céu. Mas nos dias que nós estamos vivendo, parece ser tão difícil. É tanto individualismo. É tanta coisa em particular. Parece mais um presídio do que uma casa. Porque é tão protegida, tão cercada, que ninguém conhece ninguém. É uma individualidade tão grande, que é um ditado que se dizem, cada um por si, Deus por todos. E quando não é assim, quem tem a mente de Cristo tem a mente diferente. Ele tem prazer de direcionar as pessoas para o reino de Deus. Porque o próprio Cristo fez isso na cruz do Calvário. Será que nós não podemos fazer isso também, se nós temos a mente de Cristo? Podemos. Temos e faremos, porque nós temos a mente de Cristo. Nós temos que ter essa orientação na nossa vida. Ah, pastor Luciano, é tão difícil ganhar uma alma. É tão difícil ganhar uma alma. Mas quantas das vezes você falou para ela de Jesus? Quantas das vezes você direcionou o reino para ela? A Bíblia vai dizer que nós estamos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas, olhando. Eu conheço testemunhas que pessoas se converteram só de ver o outro irmão. Tem uma história, um fato, que aconteceu com o pastor Lázaro. Eu falo dele porque eu vivi muito com ele. Ele se mudou para uma cidade, pastor Juliano, e tinha um homem, uma família, que não gostava de crente. Não gostava de crente. E o pastor Lázaro gostava de tocar violão e cantar. E cantar alto, ele canta alto, ele gosta. Até hoje, com 80 anos, depois do almoço, ele pega seu violão e começa a tocar. E aquele vizinho viu ele, por uma vez, irmã Sandra. E ele é bem escuro. Ele é um negão. Aí o vizinho falou assim, eu não vou com a cara daquele negão, não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a jogar lixo na casa dele. Para que ele fez isso? Coitadinho daquele vizinho. Pastor Lázaro pegou o lixo, tinha um pedaço de terra, e ele começou a adubar aquela terra. E todos os dias o vizinho jogava casca de ovo, pó de café e um monte de coisa. E o pastor Lázaro colocando naquela terra. Plantou alface, plantou couve. Mansandra, pensa numas couve, numa alface bonita que deu. Aí ele foi lá, levou um maço de alface, couve para aquele homem. Falou, vim trazer a sua parte. Que parte? A parte da sociedade. Que sociedade? Não, eu plantei e você adubou.
E agora é sua vez de colher a sua parte. Ele falou, mas eu fiz o mal para você, mas eu tenho a mente de Cristo, eu direciono as pessoas para o reino de Deus, aleluia. Nós temos que ser diferenciados em meio à ofensa. Deixa Deus usar a sua vida, a sua história, porque o nome do Senhor será glorificado. Quantos acreditam nisso? Aleluia. Quem tem a mente de Cristo deixa um legado. Estou finalizando porque tenho 2 minutos. Lucas 23, 47. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, olha quem deu glória a Deus, dizendo, verdadeiramente este era justo. Em meio à adversidade, em meio a tanta crise, quem tem a mente de Cristo, não somente passa por essa terra, mas deixa uma marca, deixa um legado. Certa feita, pastor Carlos Padilha, ele falou assim, olha, eu quero que a minha vida seja como este caramujo que está passando, que ele possa deixar um rastro brilhante por onde passar. Aonde você entra, aonde nós entramos, aonde eu entro, nós deixamos um legado, ou bom, ou péssimo, mas que nós deixamos marcas ali, deixamos. Mas quem tem a mente de Cristo, deixa um legado positivo, porque aquele centurião, aquele acusador, aquele homem que estava pronto para castigar, e como castigou o nosso Senhor Jesus, ele teve que dar glória a Deus depois que Jesus expirou. Ele começou a analisar e vendo os fatos, falando, olha, verdadeiramente, este homem é justo. Verdadeiramente, essa irmã é justa. Verdadeiramente, este homem é diferente. Por quê? Porque ele está deixando um legado. Ele está deixando um legado. Pastor Paulo Freire, certa feita, ele contando as suas experiências, ele falou, olha, eu me lembro quando o pastor Cícero Canuto de Lima, ele entrou dentro de uma quitanda, aqui vocês falam varejão, e ele entrou dentro daquela quitanda, as pessoas pararam para olhar aquele homem, como se fosse uma celebridade, mas era somente um pastor. Por quê? Porque aonde aquele homem passou, deixou um legado. E aonde nós passamos, nós também temos que deixar um legado. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E aquele centurião deu glória a Deus, dizendo, verdadeiramente este homem era justo. Verdadeiramente, esse homem era diferenciado. Verdadeiramente, eu tenho que reconhecer, eu tenho que ver, mesmo que o dia do amanhã nós não estejamos mais aqui, mas alguém vai se lembrar de um legado. Talvez seja um legado de um louvor, talvez seja o legado de uma oração, talvez seja o legado de uma pregação, mas alguém vai se lembrar e vai falar verdadeiramente, este homem deixou marcas sobre essa terra. Esse homem deixou uma marca diferenciada sobre a terra. E agora eu sou obrigado a dar glória a Deus por isso. Por quê? Porque eu reconheço que Deus ainda faz milagres. Eu reconheço que Deus ainda trabalha no meio do seu povo. Eu reconheço que eu posso ser renovado. Eu reconheço que eu devo exercer muitas coisas na minha mente. Eu reconheço que em meio à adversidade que eu possa passar, eu posso exercer a mente de Cristo que está em mim.
Eu tenho que reconhecer isso. Porque se eu não reconhecer, não adianta nada. Pastor Luciano falou algo na terça-feira lá fora que eu falei, o camarada é meio doido mesmo. Ele falou, eu preguei, mas já estou esperando a bomba amanhã. Por quê? Porque quando nós pregamos, é a prova da fé, é a atitude da fé. Então é hora de nós exercermos aquilo que pregamos, porque se nós pregamos, nós temos que viver o que pregamos. Então fique com essa mensagem nessa noite. Fique com esse ensinamento. Fique com esse texto. Mas nós temos a mente de Cristo. Uma mente sã, uma mente incorruptível, uma mente que sabe perdoar, uma mente que sabe receber afronta, uma mente que sabe superar as afrontas, uma mente que está pronta para ser renovada, uma mente que está pronta para ser selada. Nós temos a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo faz a diferença na terra. Eu finalizo dizendo, tenha a graça da garça. Você pode estar vivendo em meio à lama, em meio à podridão. Como assim? Talvez nem todos na sua casa reconhecem o Deus que você serve. Eu estive com uma pessoa essa semana, já estou finalizando, pastor. E ela falou, é tão difícil servir a Deus em casa. Eu falei, por quê? Meu marido, ele bebe pinga. Eu falei, vamos orar. Eu falei, não, mas ele fuma cigarro? Não, outro eu fumo. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Falou, isso não é nada, agora ele está querendo usar o outro negócio, que é mais forte. E tem horas que eu não tenho força. E eu já estava estudando sobre isso. Quem tem a mente de Cristo, tem uma mente renovada. Nós oramos pelaquela irmã, e ela voltou para a sua casa e falou, estou voltando diferenciado. Eu falei, irmã, ganhe o seu marido calado. Fique em paz. Deus pelejará por vós. Não foi assim que o senhor falou, pastor? Terça-feira passada? Descansa o coração. Acalma a sua alma. Confia em Deus. Porque o Senhor pelejará por vós e vós verá o livramento. Entenda, quem tem a mente de Cristo não fica como barata tonta. Vai para lá, vai para cá, vai para frente, vem para trás. É um desespero. Estou morrendo, estou sufocado. Acalma o seu coração, porque nós temos a mente de Cristo e a palavra de Deus está em nós. Soberano Deus, eterno Pai, agradecemos a Ti, Senhor Jesus, por estar na Sua presença. Meu Deus, nessa noite, pela misericórdia do Espírito Santo, eu expressei aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Não é uma mensagem eloquente, mas é um ensinamento, Senhor. É umas palavras que é para pensar, raciocinar, meditar e ser colocado em prática. Meu Deus, meu Pai, Salvador Jesus Cristo, que nós possamos colocar a nossa mente em funcionamento, Senhor, para que nós possamos entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Que nós possamos entender, Senhor, que o Senhor tem coisas boas para aquele que nele espera. Senhor Jesus, que nós possamos acreditar que ainda há esperança para aquele que está caído. Que nós possamos, Senhor, entender que nós estamos passando por dias difíceis, mas a nossa mente está ligada no Senhor Jesus Cristo, o dono do céu e da terra e do mar. Meu Senhor Jesus, que nós possamos buscar as coisas do alto e não as coisas da terra, porque a nossa mente está no Senhor.
Deus, em nome do Senhor Jesus, a cada irmão que está aqui, Senhor, a cada irmã, a cada um que está representando a sua família, a cada um que está intercedendo nesta hora, ou por ti mesmo, ou por alguma situação, Senhor, ouça a nossa oração, ouça o nosso clamor, ouça a nossa voz nessa noite. Pai, eu oro pelos que estão enfermos, pelos que estão escarcerados. Eu também oro, Senhor, nessa noite, pelo pastor Flausilino Araújo, pela sua esposa e pelo seu filho. Acampa anjos ao redor deste povo, cerca com muro de fogo, dê livramento, Senhor Jesus, e dê saúde, meu Pai, pela sua igreja. Oh, Senhor Jesus, continua guardando o seu povo, dando saúde, livrando de todo mal, que este mal deste século, Senhor, não venha contaminar a sua igreja, mas se for contaminado, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder para curar todas as feridas e todas as moléstias. Meu Deus e meu Pai, nos leva em paz, dê uma noite tranquila, e se porventura o Senhor não arrebatar a igreja, nos dê um final de semana abençoado, diante da sua presença, para que nós possamos louvar e engrandecer o seu santo nome. Assim eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.